Ele foi enviado para um mundo que estava em constante guerra, e para piorar, ele encarnou no corpo do comandante mais incompetente do reino. E agora, para ele sobreviver, vai ter que bolar estratégia para proteger o seu reino. Mas nosso protagonista é um verdadeiro psicopata, nerdola viciado em jogos de estratégia. E aí, bora seguir essa obra comigo? Mas antes disso, você pode assistir esse vídeo sem anúncio, tornando um membro do canal. Também quero agradecer a todos que apoiou o canal com doações. Isso ajuda muito o canal a se manter de pé. Sem mais delongas, vambora. A obra começa com o nosso prota zerando um jogo que jogou por 10 anos. E ele estava todo feliz por ter conseguido zerar, pois o jogo é de dificuldade altíssima e ninguém mais do mundo conseguiu fazer esse feito. E o cara é um youtuber com 2 milhões de inscritos e com o nome de Nerd Clássico. Aliás, você já se inscreveu no canal? Que bom. E ele não é só YouTube, como também é streamer. E a galera do chat estava tudo comemorando com ele. E detalhe, ele só joga jogos de estratégias difíceis. Até que um cara do chat fala que foi triste a Santa morrer no fim da batalha. E o prota já fica triste. Os viewers se apegaram aos personagens durante esse tempo, mas ele mesmo tinha esperança de que todos os personagens iam ficar vivos depois de uma última batalha. Porém, no fim, tirando o Lucas, o personagem principal, todos os outros morreram. O objetivo dele nunca foi manter os personagens vivos, mas sim chegar no fim do jogo. E com o chefão final morto, o jogo terminou. Porém, Lucas permaneceu de pé naquela posição, de frente ao corpo do chefão que ele tinha acabado de eliminar. O objetivo foi concluído, mas estranhamente o prota se sentia arrependido. Mesmo que o Lucas fosse só um personagem do jogo, ele de costa aparentava estar um pouco triste. E assim foi o fim do jogo Empire Defense. E o prota não sabe dizer exatamente por que sente assim. Ele apenas sente que tem algo estranho. Até que outro mano do chat fala que os desenvolvedores deveriam dar um prêmio para ele. E o prota diz que não tem por que receber um prêmio só por zerar o jogo. E o chat continua dizendo que deveria sim, pois esse é um daqueles jogos que deveria ser cancelado por ser muito difícil. O prota fala que não precisa de um prêmio, somente se divertir com o chat jogando é o suficiente para ele. Mas o chat começa a zombar com a cara do prota, dizendo que dá pra ver nos olhos dele que ele gostaria de receber alguma coisa. Mesmo assim, o prota fala que seria impossível, pois os devs pararam de fazer o jogo há muito tempo. O criador, chamado Sr. A, não fez nenhuma sequência mesmo depois de 10 anos, então é impossível em saberem se ele zerou o jogo. Até que chega uma mensagem de quem? Do Sr. A, dizendo ser o diretor do jogo. Isso foi coincidência demais. Até o chat está em dúvida para ver se o cara realmente é o Sr. A. E ele agradece o prota por ter conseguido ir até o final do jogo sem desistir. E por isso precisa agradecê-lo de maneira apropriada. E no final do discurso ele fala que está feliz que ainda tem esperanças. E isso deixa o prota confuso. O que esperanças quer dizer? Talvez um jogo 2? O Sr. A fala que ele tem habilidades dignas e por isso o chamam para ajudá-los. E na hora o prota pensa que é só alguém aleatório querendo atenção. Não teria como o criador do jogo estar vendo a live dele. Então o prota fala que vai bani-lo, mas tudo começa a ficar meio estranho. O prota começa a ficar com tonturas. Ele pensa que jogou por muito tempo sem descansar e espera que alguém do chat ligue para ajuda. Então desmaia por completo. E na tela do monitor dele aparece uma mensagem de agradecimento por jogar o Empire Defense. E assim que ela abre o olho, bomba, caralho. O cara acordou no meio de uma guerra, filho. Não dá nem tempo de perguntar o que tá acontecendo, pois já tem pedra caindo em cima dele. Que cara azarado, mano. O máximo que ele pode fazer é encolher e proteger a nuca. E assim que ele tenta se levantar, explosão de novo. Deu nem tempo dele processar e já toma mais uma explosão no pé do ouvido. Mas aqui ele já fica puto, já começa a xingar tudo. Até que a fumaça abaixa e ele consegue ver bandeiras e cavaleiros de armadura. Cavaleiros atirando flechas, cavaleiros empunhando espadas. Aqui ele entende que tá no meio de uma guerra. Até que um cavaleiro percebe e vem correndo chamando de Majestade Imperial. Ele não conseguiu entender o que o cavaleiro diz, mas na sua visão o cavaleiro queria matar ele. Na hora ele pensa ser um soldado inimigo e fica ali implorando pro cara sair de perto e não matar. E o soldado, coitado, joga a arma no chão e se ajoelha pedindo perdão e chora pedindo por misericórdia. E o prota não tá entendendo nada. Ele levanta e fala pro soldado se acalmar, mas logo em seguida vem uma explosão na direção deles e acerta o soldado em cheio. O prota voa longe com o impacto. Ele tenta se levantar e perguntar se isso realmente foi uma bomba, até que ele percebe uma luz verde na sua mão. Ele olha e os soldados estão queimando. Ele pergunta de que tipo de bomba foi essa, até que um soldado grita que os inimigos estão vindo, e a ordem é para não deixar os inimigos subirem a muralha, e os soldados lutam freneticamente, até que algo acerta no peito, e o prota só assiste, sem conseguir entender que tipo de inimigos são esses. E o soldado empalado tem um braço cortado, que sai girando e cai em frente do prota, que chega a espirrar molho nele. Essa visão que o prota está tendo é muito real. Isso não pode ser um sonho. E mais soldados são
acatados e cotados. Falei errado. E mais soldados são acertados e picotados. E a única pergunta do Prota é: que caralhos tem atrás dessa muralha? Então sai de lá um monstro, uma aranha, e ela vai direto no Prota. Ela solta um barulho tão alto que o Prota teve que tampar os ouvidos. Até que mais soldados chegam para impedir a aranha. Mas antes deles conseguirem se aproximar, a aranha já picota todos. E o Prota fica paralisado. Ele nem consegue se mexer de medo. Os soldados foram aniquilados em segundos. E a pergunta que o Prota se faz é se isso é um sonho ou uma alucinação. Então a aranha ataca. E aqui o nosso Prota vai de arrasta. Até que ele escuta uma voz de alguém o chamando de Majestade. Logo em seguida, um raio de luz passa e a aranha é cortada ao meio. Ele olha para o Prota e pergunta se negar a realidade não é uma reação muito clichê. E o Prota fica alguns segundos olhando para ele imóvel. Até que o soldado já assusta. Ele entra em desespero achando que o Prota se machucou. Mas nesse momento o Prota tá tentando lembrar de onde conhece esse cara. Até que ele se lembra do personagem principal do Empire Defense. Esse é o Lucas. E ele já enche os olhos de água, falando que o Prota bateu a cabeça. Mas fica feliz porque ele finalmente o chamou pelo nome. Durante todos os anos que serviu a Majestade, ele nunca foi chamado pelo próprio nome. Tá, mas peraí. Esse é o Lucas. Então, esse lugar, esses monstros, essa muralha, essa guerra, esse é o jogo Empire Defense. Rapaz, esse é o jogo conhecido com a maior dificuldade existente. Esse é o jogo que precisa matar tudo sem fim. Todas as ordens de monstro que avançam e nunca parece acabar. E ele caiu aqui, no jogo de defesa difícil pra caralho. E uma aranha prepara um líquido e atira, que ao acertar parece uma bomba. E mais uma dessa cai perto do Prota. Mas ele não tá prestando muita atenção. Ele tá tentando entender o porquê foi parar dentro do jogo. Até que o Lucas o chama e fala que os inimigos invadindo são o exército da Aranha Negra. E essa base avançada de operações pode estar à beira do colapso. Mas, por sorte, as aranhas são ativas durante o dia. O sol vai se pôr em 30 minutos. Portanto, até lá, a Majestade precisa fazer o possível para sobreviver. E só agora o Prota percebe que todo mundo está o chamando de Vossa Majestade Imperial. Então, ele encarnou no corpo de quem? Um tempo depois, já de noite, o pessoal está resgatando os feridos. Lucas chega e informa que o exército das aranhas começaram a recuar, assim que o sol se pôs. Mas ele percebe que o Prota estava muito distraído. Na verdade, ele estava analisando e tentando entender de fato a situação. Qual fase do jogo são essas aranhas? Então ele pergunta pro Lucas onde ele está e em que época. Lucas fala que estão no último dia de fevereiro de 649 do ano do calendário imperial. E essa é uma base avançada de operações da Encruzilhada, uma cidade fortaleza. Então o Prota com raiva fala que amanhã é o primeiro dia de março do ano de 649. Esse lugar é uma situação extremamente familiar. Durante meio ano que ele gastou jogando o Empire Defense foi nessa data. Esse é o tutorial. Ele teve que jogar centenas de vezes para poder passar. E ele é o comandante e a Majestade Imperial Ash. E ele grita com o Lucas perguntando se ele realmente é o Ash. E o Lucas fala que sim, ele é o Ash von Aether Everblack. E o Prota já tá quase dando um infarto de raiva. Ash é um psicopata maluco do Império. O terceiro príncipe. Absolutamente o pior comandante que fez a maioria dos soldados da cidade de Fortaleza morrer. E o personagem teve o pior fim no tutorial. E agora ele é o Ash. Mas tá no dormitório do comandante, ele tá na frente do espelho xingando ele mesmo. Coitado, velho. O jogo de defesa clássico Empire Defense é conhecido pela sua dificuldade apavorante. O maior nível de dificuldade é o Infernal e o modo Homem de Ferro, que não deixa você salvar o jogo. E com a junção dos dois, forma a dificuldade Homem de Ferro Infernal. E é tão difícil que o protagonista foi o único no mundo a zerar esse jogo nesse modo. E independente da situação do jogo que o Prota esteja, ele sempre confia nas suas habilidades. Menos agora. Menos nessa parte do tutorial, pois essa fase é impossível de completar. O tutorial foi criado para você falhar, não importa o que aconteça, pois a história começa depois que Lucas foge sozinho da invasão dos monstros. E nesse jogo que dura 3 anos, o exército das aranhas são monstros que você só pode começar a caçar quando chega na metade do segundo ano. Ele abre a janela do sistema e pensa que precisa se focar, pois ele é o nerd clássico, e esse é um jogo que ele já zerou antes. Se ele juntar seu conhecimento e experiência, definitivamente vai conseguir essa solução. E baseado nisso, não tem solução nenhuma. Rapaz, o Prota tá lascadinho, velho. Ele fica puto de novo porque o nível das aranhas são bem altos. E tem mais de 1000 delas. Além disso, a durabilidade da muralha do castelo está quase no fim. E ele só tem um único canhão de mana.
a chance de ganhar é praticamente zero. Então ele precisa achar um método que tem pelo menos uma chance de vitória. Ao jogar no modo Homem de Ferro, fica impossível de salvar e recarregar. Por isso, se fizer alguma merda, o jogo inteiro é arruinado. Então é importante achar a ação ideal a todo segundo. Já que ele esteve jogando esse jogo pelo último meio ano, ele sabia de uma coisa: sempre tem uma ação para tomar em toda situação, e sempre tem um jeito de sobreviver. Uma decisão com um pouquinho mais de chance de sobrevivência, algo que seja só um pouquinho mais seguro, isso é o que ele está procurando nesse momento. Então ele sai para fora chamando o Lucas, e ele pede para juntar todo o grupo sobre o seu comando direto. O Lucas não entende e pergunta por que o chamar de repente. Ash aponta o dedo pro Lucas e fala para ele chamá-los logo, pois pensou um jeito de superar a situação. Beleza, todo mundo sob seu controle direto estão reunidos, e não tem tantas pessoas assim como eu imaginava. Ash pensa que todos esses rostos são muito familiares para ele. Essa é a Lily, esse estressado aqui é o Ken, e esse é o Damian. O Prota pensa que esses rostos era impossível de não reconhecer, pois já viu muitos eventos onde eles morriam incontáveis vezes. Mas enfim, ele só quer saber por que o Damian está encolhido no canto, e ele estava se acabando em choro. A Lily fala que ele perdeu um companheiro hoje. O Prota pensa que ele também estava assim no tutorial do jogo. Já que ele foi infligido por uma condição anormal desde o começo do jogo, ele foi o primeiro a morrer. O Prota lembra que não dava para usar ele, mesmo que ele fosse o curandeiro, uma das posições mais importantes. Então ele começa a falar. Ele vai explicar o papel de cada um. Primeiro, a Lily. Ela é uma maga capaz de usar ataques tipo de fogo. Ela é o dano desse grupo, capaz de acertar um feitiço poderoso um atrás do outro. E agora ela vai ser o escudo. E é para ela bloquear os ataques das aranhas como o principal tanque. E ela não tá entendendo nada, pois ela é uma maga. E o Ken é um cavaleiro escudeiro, capaz de atrair a atenção da vanguarda. Ele usa um provocar em área para atrair a atenção dos inimigos. Ele é um tanque, e agora vai infiltrar secretamente no meio da formação das aranhas e as atrapalhar. E o próximo é o Damian. Ele é um curandeiro, uma classe extremamente necessária no jogo. E agora vai ser o atirador de elite do grupo. Ele vai ter que atirar nos alvos mais importantes. E por último, o Lucas. Ele vai comandar os soldados restantes e manter a vanguarda. E todo mundo fica em silêncio. Até que o Ken não aguenta e chama o plano do Ash de merda. Ele colocou todos em uma situação perigosa por causa de um comando equivocado. E agora vem dizer que essa merda é um plano. E o Prota tá pensando que não foi ele que colocou eles na situação perigosa. Foi o bosta do Ash antigo. Pode parecer louco o que o Prota tá fazendo, mas essa é uma fase impossível de completar com métodos convencionais. E nesse momento o novo Ash não pode mostrar fraqueza. Então ele fala que é filho do imperador e comandante oficial supremo desse lugar inteiro. E pergunta para o Ken se ele tá mostrando insubordinação. Aqui todo mundo já fica quietinho. O Ken já fica assustado, tentando se desculpar com o Ash. Então ele levanta e vai até a Lily. Ele puxa sua adaga e encrava no ombro da Lily. Geral fica assustado com o que Ash fez. Mas o ombro da Lily não sai uma gota de ketchup. Então Ash fala que todos eles têm habilidades para completar essa missão. Já que o Prota acabou entrando no corpo de um psicopata, então ele vai agir como um. Ken pensa que o Ash realmente é um desgraçado. Como um cara desse está liderando pessoas? Então de repente o lugar onde o Ash acertou com a adaga começa a pegar fogo. E mais uma vez a galera fica sem entender nada. Ash pensa que não sabe se o desenvolvedor tenha colocado isso como uma piada ou não, mas todos os personagens do tutorial possuem uma característica escondida. Características especiais que são contraditórias com suas posições. Então Ash fala que Lily foi cortada por uma lâmina quando era criança, quando a horda de goblins invadiu seu vilarejo. Depois desse incidente, ela ganhou a característica de pele de fogo. Enquanto ela estiver com mana o suficiente, ela pode desviar de todos os ataques físicos. Uma característica de tanque no principal causador de dano. Não tinha como usar isso apropriadamente no jogo, mas agora que o jogo virou realidade, ele planeja usar essa característica ao máximo e vai zerar esse jogo com certeza. E depois vai atrás do arrombado que trouxe ele para esse jogo. Ele tira a adaga e pede desculpa por ter usado um método tão grosseiro. Lily fala que não tem problema, mas quer saber como ele descobriu tudo isso dela. Ele fala que isso não é importante agora. E o próximo é o Ken. Ash fala que ele era um ladrão quando criança. Ele era de favela e tinha muitas bocas para alimentar. E foi muito difícil virar um cavaleiro. Ken, igual a Lily, pergunta como ele sabe disso. Ash diz que também não é importante. O importante é que ele consegue fazer. Ele tem a habilidade e método de sobrevivência de um ladrãozinho. O Ken consegue ser furtivo e se esconder enquanto evita chamar atenção. O Ash, segurando a adaga, pergunta se precisa de outro exemplo. Ken fala que não precisa, pois o Ash tem razão. Ele pode fazer isso. Então, finalmente, o Damian, a pessoa mais importante do plano. Ash fala que ele tem uma ótima visão e por isso consegue ver vividamente a morte do seu amigo. Damian fala que ele era seu amigo de infância. Eles eram do mesmo orfanato e no meio
da batalha e se sacrificou por ele. Então ele, chorando, pergunta o porquê. Por que o Ash teve que trazer eles para esse lugar? Qual o objetivo do Ash? Ou a vida das pessoas para ele não passa apenas de um mero entretenimento? E o Damian continua chorando, pedindo pro Ash devolver o seu amigo. Então Ash coloca a mão nele e fala que o Damian pode culpá-lo o quanto quiser. Se precisar, pode até desprezá-lo. Mas o seu amigo Van deu a vida para salvá-lo. E ele não pode ficar sentado chorando, desperdiçando a vida que seu amigo sacrificou para salvar. Ash reforça dizendo que ele precisa aguentar e fazer de tudo para vingar a morte do Van. Então ele deve matar as aranhas e sair daqui com vida. Ash então pergunta: Damian, você quer matar as aranhas? E ele responde que sim. Damian, você quer me matar? E ele fica em silêncio por alguns segundos e então fala sim. E o pessoal só observa. Então Ash promete que eles vão sair daqui com vida. E o Damian vai ser a pessoa que vai matá-lo. O Lucas já quer entrar no meio com isso que o Ash diz. Mas o Ash pede para ele ficar quieto. E fala que se o plano falhar, todos aqui vão morrer de qualquer jeito. E se isso acontecer, vai deixar que o Damian o mate. E promete pelo nome da família imperial. Mas em troca, por um dia, apenas um dia, Damian tem que seguir as ordens do Ash. Ash pensa que às vezes deve usar o ódio das pessoas como combustível, mesmo que esse ódio seja focado em você mesmo. Ash reforça dizendo que não vai dar desculpas, mas por causa da sua falha, o exército foi quase todo exterminado. Mas se seguirem um plano, há uma chance de ganhar essa guerra. Então ele pede para todos confiarem nele, só dessa vez confiar e o seguir. E geral determinado diz que vai confiar nele. Aí, tá vendo? O pessoal ali vai seguir o Ash. E você? Não vai deixar o like e se inscrever por quê? Além disso, eu criei um grupo lá no WhatsApp, vai estar na descrição, cola lá. Um pouco mais tarde, eles já estavam preparados para a guerra. Um soldado começa a gritar e tocar o tambor, informando que as aranhas estão chegando. Dois soldados perguntam ao Ash se vai ficar realmente tudo bem. E ele fala para eles não se preocuparem, apenas seguirem as ordens. E as aranhas estão vindo com tudo. O plano é simples. Enquanto a equipe ganha tempo, eles vão achar a rainha e a explodir com um canhão de mana. E ao tirar a restrição do canhão, eles conseguem amplificar forçadamente o poder mágico. E isso deve ferir a rainha. E o problema é encontrar a rainha, saber a localização dela, porque da muralha não é possível vê-la. Mas o Ash não vai ter problemas com isso, pois ele tem a habilidade de criação de mapa. E assim que ela ativa, uma luz sai a partir dele e começa a varrer todo o território a uma certa distância, captando todos os ser vivos. E essa habilidade permite que Ash veja essa área em forma de um mapa. Quando ele viu essa habilidade pela primeira vez, ficou decepcionado, mas agora ele se sente aliviado por ter essa habilidade. Agora é só encontrar a marca do chefão no mapa. Ou talvez não, né? A marca do chefão não apareceu. Agora o Boutique não passa nada. O propósito dessa missão é encontrar a rainha, e ela não aparece no mapa. Enquanto isso, Ken tá se preparando. Mais cedo, o Ash deu todas as poções de vitalidade para ele, pois sua habilidade de furtividade consome pontos vitais. E a sua missão é ir lá fora e atrair a atenção das aranhas. E a Lily também está posicionada, com muito medo, mas está fazendo sua função. Ela tem que bloquear a passagem que leva para a unidade de artilharia, caso as formigas consigam entrar, né? Lucas também está em sua posição. Ele vai comandar os soldados e a função dele é aguentar o tranco até o Ash derrotar a rainha. E ele olha pro Ash e fala que a expressão digna dele é de alguém que com certeza vai conseguir destruir a rainha. E a expressão do Ash, rapaziada, na verdade é de alguém desesperado. E a guerra tá rolando. O Lucas acena que na parte dele tá tudo bem, mas a parte do Ash nem tanto. Beleza, em todo caso o Ash pensa que não pode se desesperar. Tem que pensar calmamente. Em primeiro lugar, o objetivo do tutorial não é matar o chefão. Ele não aparecer no mapa não é algo tão surpreendente, pois ele deve aparecer quando tiver um ataque em larga escala. E olhando o mapa, tem uma aglomeração de aranhas na retaguarda. Então o único lugar lógico que a rainha poderia estar seria ali. Então ele pergunta se o Damian consegue ver o que tem naquela direção. Damian fala que tem umas aranhas lá paradas, sem fazer nada. Ash pergunta se ele consegue encontrar a rainha entre elas. Damian fala que tem uma aranha diferente. A parte inferior é de aranha e a superior é de humana. E o Ash já fica feliz. Agora eles podem acertar ela com o canhão. Ash pede pro pessoal ativar o canhão e mirar no sudoeste, pois ele e o Damian vão mirar precisamente na rainha. O soldado fala que o carregamento de mana está completo e pode atirar ao comando do Ash. Ash pede pro Damian mirar e ele tá muito afoito. Ele fala que não tem confiança, nunca fez esse tipo de coisa antes e com certeza vai errar o alvo. Ash fala que ele pode errar sem medo, mesmo que ele falhe não tem problema, pois vai assumir a responsabilidade. Todos os resultados são responsabilidade do comandante. Os soldados só fazem o que seu comandante ordena. Ash reforça dizendo que ele precisa apenas puxar o gatilho e assim ele estará
vingando a morte do Van. E o Damian, todo determinado, fala que vai matar a rainha. Então, a sua habilidade é ocultativa. Olho de 1000 milhas. Ele puxa o gatilho. O canhão carrega uma grande quantidade de mana e dispara. A energia do canhão é muito forte. E ela vai direto na direção onde está a rainha e explode. Ash pede para o soldado verificar a situação. E ele fala que acertou direto no meio dos monstros. O soldado pergunta se realmente foi a primeira vez dele atirando, pois ele é incrível. E o Damian fala que foi sorte, mas o Ash pensa que com certeza não foi sorte. A habilidade dele, Olho de 1000 milhas, é capaz de acertar qualquer alvo que ele queira. A precisão sempre faz acertar o alvo, mesmo que ele não esteja nem olhando. E o Ash tá adorando, pois no jogo o Damian nem conseguia segurar uma arma, mas aqui na realidade ele precisa somente tocá-la. Até que ele percebe algo estranho. As aranhas ainda estão se mexendo. Elas continuam avançando. O soldado informa que tem mais aranhas chegando. O Ash não tá entendendo o que tá acontecendo, pois era para essas aranhas pararem de se mover assim que acertaram a rainha. Ele rapidamente pega a luneta e olha para ver o que tá acontecendo. E quem tá vindo é a rainha. Ela e mais centenas de aranhas. Elas soltam um rugido tão alto que o Ash chegou a ficar com medo. De repente, todas as aranhas começam a voltar. Elas param de atacar a muralha e começam a mudar de direção. O soldado pergunta por que a rainha está viva depois de acertá-la com um tiro de canhão de mana. Até que o soldado informa que as aranhas estão avançando contra a unidade de artilharia. E como o Ash pensou, esse tutorial é impossível de ganhar. Enquanto isso, pelo flanco da batalha está o Ken. E ele tem apenas uma poção sobrando. Ele está escondido, cogitando a ideia de fugir. Mas, como um cavaleiro, sua honra não deixa. E ele se prepara e cai de novo no chão. E na fronte de batalha, o Damian está atirando de novo na rainha. O tiro foi certeiro de novo. Mas o Ash não está entendendo. A rainha ainda continua se mexendo. A rainha ainda continua viva. O canhão não está aplicando dano suficiente na rainha para matá-la. A rainha normal do jogo teria morrido com 1 ou 2 ataques do artefato. Afinal, a rainha não é tão forte comparada aos outros monstros do tipo combate. Mas e a rainha da fase de tutorial? O Ash não sabe nada sobre ela, pois nunca venceu esse tutorial. Pode ser que os atributos dela sejam diferentes, ou talvez ela tenha uma habilidade diferente, ou até mesmo não seja possível de matá-la. Até que o soldado grita informando que, por ter forçado o núcleo de mana, o canhão já está quase no limite. Ash pergunta quantas vezes mais o canhão pode atirar. O soldado fala que talvez aguente mais 3 tiros, e o Ash pensa que 3 tiros são pouco, mas eles não têm escolha, vão ter que matar a rainha com esses 3 tiros. Além disso, os olhos do Damian está todo fodido. A habilidade Olho de 1000 milhas tem efeitos colaterais, e ele precisa aguentar a usar essa habilidade mais 3 vezes. Felizmente, as muralhas centrais do castelo aguentam muito bem, até que alguém grita que uma demolidora está chegando, e como diz o nome, sua função é demolir construções. Ash pensa que não tinha nada disso no jogo. Ele dá ordem para todos focarem em poder de fogo na demolidora, e todos começam a atirar, mas é tarde demais. Ela avança com tudo e se choca contra a muralha, a destruindo. E ela faz um buraco enorme. E as outras aranhas começam a avançar para dentro da muralha. É aqui azedou, meu parceiro. Lucas já ordena para os soldados descerem e lutar corpo a corpo com as aranhas. Ash fala para ninguém se desesperar. A função deles é matar a rainha enquanto os outros lutam lá embaixo. Ele reforça dizendo que precisam matar a rainha antes que as aranhas cheguem à unidade de artilharia. E o Damian atira mais uma vez com o canhão de mana. E os olhos dele estão quase saltando para fora. E mais uma vez acerta a rainha. Mas ela continua viva. Ash ordena para recarregar outro tiro imediatamente. E lá embaixo o Lucas está fatiando as aranhas com tudo. Ele ordena os soldados a defender a unidade de artilharia a todo custo. O Ash já fica sem opções. As aranhas estão tomando espaço cada vez mais dentro da muralha. Vários soldados estão morrendo enfrentando as aranhas. A morte estão cada vez aumentando. Quando ele jogava apenas por um computador, ele não sabia que esse lugar era onde humanos viviam. E aqui a morte não é apenas um número, mas também é acompanhada por gritos e cheiros de sangue. Nesse ritmo, todos vão morrer. E os outros soldados estão tentando esfriar o canhão de mana enquanto recarrega outro tiro. E o Lucas e os soldados já estão encurralados. E o Ash não sabe o que fazer. Ele não consegue pensar um jeito de superar a situação. Até que alguém grita chamando a atenção das aranhas. Era o Ken. Ele usa a habilidade de provocar e força as aranhas irem até ele. Ele bebe sua última poção e usa o provocar de novo. E consegue tirar o foco das aranhas do Lucas e dos soldados. Beleza, deu certo, mas o que fazer agora? Corre com certeza. Ele vê uma rocha e pensa em usá-la para sair da visão das aranhas. Ele entra atrás dela e ativa sua habilidade de furtividade. Mas o Ash percebe algo errado e grita por Ken não fazer isso. Mas já era tarde demais. O Ken não tinha vida suficiente e por isso a ativação da habilidade foi cancelada. E a única coisa que o Ken pensa é que nunca deveria ter confiado no Ash. E as aranhas picotam ele tudo. E menos uma vida foi contabilizada no sistema do Ash. Ash pensa
que mesmo de longe consegue ouvir o som dos ossos e a carne rasgando. Os seus comandos errados tirou mais uma vida preciosa. Os soldados aproveitou esse tempo que o Ken forneceu e se reagruparam em partir para o ataque novamente. E não foi só o Ken, mas todos os outros lá fora estão lutando, estão perdendo sua vida por causa dos comandos do Ash. Ash pensa que está matando todos eles. Enquanto ele jogava esse jogo, ele sempre usava tropas como iscas sempre que era necessário. Sempre que era para obter algum item, alguma conquista, ele não hesitava em mandar tropas para morrerem. Ele nunca questionou esses métodos enquanto era apenas um jogo, mas agora consegue ver o significado desses métodos. E com uma explosão de fúria, ele manda essas aranhas pararem. Mas essas aranhas não iriam parar só porque ele pediu. E quando o Ash estava para morrer, uma espada aparece cravando na cabeça da aranha. Foi o Lucas. Lá de baixo, no meio da batalha, ele guiou sua espada para salvar o Ash. Então Ash olha e pensa que realmente só um jeito de parar esses monstros, matando eles. Matar todos eles antes que eles matem todo mundo. E o soldado informa que o quarto tiro foi carregado, porém o Damian não consegue atirar. Ash pergunta pro Damian se ele consegue atirar mais uma vez, e ele, com os olhos sangrando, fala que consegue, e atira mais uma vez na rainha. E o quarto tiro foi direto nela e acertou bem na cabeça. Mas a rainha continua viva. E agora o Ash só tem mais um tiro, e a moral do pessoal começou a cair. As mãos dos soldados já estão na carne viva, pois o canhão estava muito quente. O soldado fala que o canhão está no limite. Se tentar atirar mais uma vez, ele vai explodir. Então a única coisa que resta é desistir. O Ash se pergunta se esse realmente é o fim. O canhão está quase explodindo. Além de defesa, colapsou. O Damian nem consegue abrir os olhos. Realmente vai acabar assim? Sem nenhuma opção? Até que um soldado fala que esse último tiro causou dano na rainha. A pele dela começou a descascar. O Ash fica com vergonha, pois esse soldado manteve a esperança enquanto ele mesmo estava prestes a desistir. Até com a bomba vem na direção deles. Não dá nem tempo do Ash reagir. Explode geral. Lucas grita por sua majestade e a torre desmorona e o Ash cai com os destroços por cima. A esperança de vitória está completamente destruída. Ele acorda com Lucas o chamando. Ele abre os olhos voltando a si e percebe que está vivo porque o Lucas o salvou. E até na situação, Lucas quer saber se o Ash está bem. Lucas então pergunta se o Ash lembra de 20 anos atrás. E o Ash pensa que não tem memórias do passado da vida desses personagens, então não sabe do que o Lucas está falando. E o Lucas continua dizendo que o Ash o designou como seu guarda pessoal. Disse que viraria o homem mais incrível do mundo. Então exigia que o Lucas buscasse virar o cavaleiro mais incrível do mundo. Embora essas palavras foram na infância, ainda assim o Lucas nunca as esqueceu e carrega esse propósito a todo o tempo. Então ele fala que confia na sua majestade. Ash então pergunta se ele confia até mesmo nessa situação. Lucas responde que confia a qualquer momento. Então ele cai com o peso da pedra. Ash pensa que o Lucas não pode morrer. Ele é o protagonista desse mundo. Mas por enquanto ele tem que entender a situação. Por quanto tempo ele ficou inconsciente? Até que ele percebe os outros soldados caídos no chão. Damian e os artilheiros parecem que não sofreram danos fatais. Mas parando para pensar, por que eles estão vivos? Cadê as aranhas? Então a voz atrás dele chama por majestade. É a Lily pegando fogo, tampando o buraco da muralha com seu corpo. E ela está completamente esgotada. E a sua habilidade de fogo só funciona enquanto ela estiver mana. O Ash tenta ir para ajudá-la, mas ela fala pro Ash aproveitar essa oportunidade e pensar em algo, pois ela não pode aguentar por muito tempo. Assim que ela cair, as demolidoras vão entrar junto com as aranhas. Então ela pede para o Ash não fazer da morte deles em vão. O Ash precisa fazer alguma coisa. Então ele grita para os soldados levantarem e preparar o último tiro. Esse soldado fala que o canhão vai explodir. Ash fala que nesse ritmo todos aqui vão morrer para as aranhas de qualquer jeito. Então é melhor tentar pela última vez, mesmo que eles morram queimados. Eles precisam tentar. O soldado pergunta como o Ash pretende acertar a rainha daqui. Não conseguem ver o alvo, muito menos um ângulo para mirar na rainha. Além do mais, o suporte para segurar o canhão foi destruído. Vai ter que segurá-lo na mão. O Ash fala que não precisa mirar. O Damian só precisa tirar. Então Ash dá ordem para carregar o último tiro. E o soldado apenas confirma. Ash pensa que o Damian só precisa tirar. E o olho de 1000 milhas irá funcionar. Ele fala pro Damian que essa vai ser a última vez. Tudo que ele precisa fazer é atirar mais uma vez. E o Damian nem consegue vê-lo direito. Então ele pergunta pro Ash se tudo isso tem algum significado. Não importa o que ele faça, nada vai mudar. Ash responde que se o Damian atirar, a rainha vai morrer. Damian fala que mesmo que ele puxe o gatilho e mate aquela rainha, alguma coisa depois disso vai mudar. Seu amigo Van morreu. Não importa o quanto tente vingá-lo, ele não vai voltar. Então ele fala que quer parar. Ele quer desistir agora, pois não quer mais viver assim. Ash solta um grito bem alto, puxa ele pela gola
gola da camisa e fala pra ele parar de falar coisas idiotas e óbvias. O mundo sempre foi injusto e sempre será injusto. E o mundo é assim para todos. Para o Damian, para o Ash e para o Van. Mas e daí? Por causa disso, todos deveriam desistir e morrer? Não, o Ash não vai desistir. Ele vai lutar até o último segundo. Então ele tira uma adaga e fala pro Damian que se ele realmente quer morrer, que ele corte a sua própria garganta. Mas se ele for um covarde que não tem coragem nem pra isso, então seja pelo menos o seu gatilho. Ash reforça dizendo para o Damian parar de pensar no amigo morto e pensar em ajudar ele, o seu mestre. Então Ash fala que o Damian é o seu peão, seu gatilho, sua chave, e isso é motivo suficiente para ele continuar vivo. E nesse momento uma habilidade desperta no Ash, uma habilidade passiva, o Comandante Indomável. Ele ordena que o Damian se recomponha e atire na rainha, e o Damian com muita determinação responde que vai seguir as ordens da majestade. O soldado fala que o canhão está carregado, mas não tem como resfriar o canhão. Ash fala então que vai segurá-lo na mão. O soldado fala que é extremamente quente, e se ele fizer isso não vai terminar somente com a simples queimadura. Ash responde que prefere ter queimaduras por toda a pele do que queimar no inferno depois de uma morte miserável. Então ele pergunta pro Damian se ele está pronto. Damian fala que não consegue ver nada e também não consegue sentir as suas mãos. Ash responde que tá tudo bem, ele precisa apenas acertar a rainha e puxar o gatilho. Então Ash pega o canhão, suas mãos começam a queimar, mas mesmo assim ele segura o canhão. Os soldados não ficaram quietos vendo isso e foram ajudar. Todos seguraram o canhão sofrendo queimaduras graves. Então Damian puxa o gatilho. E nesse momento ninguém sabe se vai sair de lá com vida. Então dispara. O alcance era impossível desde o começo. Uma bala atirada em direção ao inimigo invisível, debaixo de uma fortaleza destruída. Não tinha como esse ataque acertar o alvo, mas o tiro atingiu precisamente a rainha. Direção de altitude ignorado. Distância ignorada. Centenas de monstros no caminho ignorado. O tiro acertou sem nenhum centímetro de erro e o disparo explodiu a cabeça dela. Bom, meus queridos, o vídeo fica por aqui. Se você quiser ver a próxima parte, comenta aí embaixo que eu trago mais. Beleza? Não se esqueça de se inscrever e falou!